agora nosso bate-papo é sobre a produção de conteúdo na atualidade, um pouquinho sobre a trajetória dele como diretor de arte. O nome dele é Marcelo Benucci. E é isso. Boa noite, gente. Boa noite. Eu sou o Marcelo, eu sou diretor de arte há 7 anos. Sou motion designer também. E eu vou falar um pouco da minha trajetória, mostrar um pouco da minha vivência em agências de publicidade. Já passei por alguns lugares. Atualmente eu trabalho na Ref+, mas já passei pelas Limes, na Ginga, FAI, Almap, a Madre, o Pé, e lá no início comecei como estagiário no Damasco Educacional. Então, uma faculdade de Direito. Então, atualmente eu atendo algumas contas, atendo a conta da Porto Seguro, da Barilla, da... Ah, deu branco, né? Bom, eu vou voltar um pouco mais. Eu tinha montado uma apresentação, mas a vida do diretor de arte é muito corrida. Eu acabei não conseguindo finalizar ela. Então eu vou tocar aqui meio que no freestyle. E a gente vai... Eu separei algumas abas, alguns assuntos importantes, um pouco do meu portfólio, mostrar um pouco dos trabalhos que eu já fiz. E a gente vai levando. Algum de vocês já trabalha na área de criação? Levanta mais alto, gente. Não, deu pra ver. E alguém daqui tem interesse em seguir na área da criação? Pode passar? Beleza, vamos lá para o próximo. Esse é um trabalho que eu fiz para a Philip Morris. Aqui a gente tinha o desafio de comunicar que a marca até 2030 vai parar de produzir cigarro. E aí eles vão lançar um novo produto, que é com tabaco aquecido e tudo mais. Então acho que dá para rodar o videozinho lá do começo, lá de cima. Ah, tá, peraí. Vai nos botãozinhos ali que a gente começa, né? Isso aqui? Isso. Ideias movem. Não há prejuízo maior do que a perda de uma boa ideia por preconceito ou falta de diálogo. Por isso, todas merecem um debate. Sim, novas ideias e as diferentes das que temos pedem coragem e mentes abertas. É com ideias e pessoas prontas para debater que o mundo avança. Um futuro sem cigarro. Essa é a ideia. É isso. Para quem estava se perguntando o que o diretor de arte faz, é basicamente isso. Esse videozinho aí foi para o lançamento da campanha. E fui eu que animei ele, eu fiz toda a direção de arte, a animação, as ilustrações. E a parte da ideia que está por trás de tudo que vai levar a campanha. Né? Aqui a gente tem um outro exemplo que é uma campanha que a gente fez para o Guaraná Antártica. E basicamente a ideia por trás dessa campanha era criar uma startup de memes, a primeira startup de memes, onde as pessoas criavam memes e mandavam para o Guaraná e os melhores eram premiados. Aqui é um case, acho que não é tão legal de passar, porque ele é meio demorado, deve ter uns 2 minutos, mas dá para scrollar ali, tem um overview da campanha e tal. E aí o diretor de arte ele trabalha sempre em dupla com o redator, né? Então a gente cria toda a campanha ali, as ideias que vão. Lógico que é um time gigantesco, não é só um diretor de arte envolvido, dependendo do projeto, tem sempre muita gente envolvida, community manager, mídia, todo mundo. Mas o resultado foi esse, e depois eu vou deixar lá os links e tudo mais, se vocês quiserem olhar com mais calma. Podemos ir pro próximo. E aqui, acho que é um toque legal para quem está começando, quem quer ser diretor de arte ou redator. Isso daqui é um trampo que eu fiz, não foi para nenhuma agência, é um trampo fantasma, né, que a gente chama de fantasma, que era mais para exercitar mesmo as ideias, exercitar o craft, e foi para um curso que eu fiz na CUCA, né, que é uma escola de criatividade em geral. Esse aí pode rodar, esse aí é curtinho. Esse aqui.
gente tem uma produção bem mais caseira, né? Eu que fiz a locução, inclusive. Como era um negócio para o curso ali e tal, fazia sentido. E a ideia era vender bicicleta elétrica. E a gente usou a ideia de que se você não está aguentando pedalar sozinho, compra uma bike elétrica com a vela, que é tudo bom. E aí a gente usou os jargões de quem é biker para zoar eles e falar para comprar bike. Era meio que isso. E aí tem esse dobramento da campanha e tudo mais. Acho que os próximos exemplos a gente entra um pouco mais em conteúdo, social media, né? Que é o tema dessa feira. Aqui a gente tem alguns exemplos que eu fiz para Itaipava, na época que eu estava atendendo eles. E aí eu acho que aqui é muito legal falar que o conteúdo, a gente tem o conteúdo de várias maneiras, né? Aqui é um conteúdo mais voltado para a marca, para gerar awareness. E aí a ideia não é ir atrás do cliente, é fazer com que o cliente chegue em você. Então a gente é um trabalho em conjunto também com o redator, community manager. E basicamente o community fica ali passando insights pra gente do que está bombando, do que pode ser legal da gente fazer e tudo mais. E a gente senta, pensa ideia e tal, e faz uma pauta de conteúdo mensal, geralmente a gente faz. Cada agência tem um modo de trabalhar, mas era como a gente fazia na época. Então aí tem um monte de exemplo de... Tá tudo meio que sem o pop, porque tá na minha pasta, então dá pra ver só a imagem, mas fazendo conteúdo para tentar atrair o público para ele chegar até você, ele achar legal, compartilhar, gerar awareness, gerar PR, e aí, né, aquilo que a gente já sabe, a gente comprar a cerveja. Aqui tem alguns exemplos também de Poleng, numa época que eu atendi a conta de Frescatino, que é um outro produto do grupo Poleng, que é esse queijinho frescal e tal. Aí tá meio que compilado algumas imagens que a gente fez. E aí o papel do diretor de arte também num projeto desse é ir na gravação, dirigir ali o fotógrafo, iluminação, ver se está tudo ok, né? Numa produção dessa a gente trabalha sempre quando é comida, a gente tem um food stylist, que ele vai fazer a comida ali da forma mais bonita para facilitar a vida do designer no futuro, ali, na edição e tudo mais. Acho que lá pra cima tem um pouco mais dos conteúdos do dia a dia também, né, pra gente vincular ali as redes sociais e tudo mais. Aqui a gente entra no meu queridinho. Eu atendi a conta do Guaraná por 1 ano e uns 3 meses, mais ou menos. Na época eu estava na agência que chama UMAP BBDO, é uma das maiores agências do mundo, praticamente, muito premiada e tudo mais. E aí nessa época pintou um briefing no meu colo de que o Guaraná queria ser a primeira marca a entrar no TikTok, né? Isso há 3 anos atrás, 4, sei lá. Eu não tenho muita noção de tempo, mas faz um tempinho. E aí, pode descer um pouquinho. E aí a gente começou a criar, deram uma câmera e falaram, ó, é com vocês agora, viagem. E era isso, não tinha verba, não tinha nada. E aí foi lá. Eu e meu time, querido, saímos pela agência, a gente saía pegando pessoal e tudo mais, vamos gravar, vem cá, vamos fazer não sei o quê. E aí muitos ali, vocês podem perceber, sou eu ali, sou eu ali, sou eu ali. E aí se quiser ir para a próxima aba, que é no TikTok do Guaraná, roda esse aqui, ó. Qual? Que tem um Mac azul ali, com a tela azul. Aqui? Isso. E aí a gente saiu criando conteúdos divertidos que estavam bombando na época, né? Não tem referência ao Zack King, que ele faz essas coisas tiradas da tela. Lá pra cima tem mais umas coisas legais. E aí entrava o desafio, né? Como que a gente vai criar conteúdo para uma marca gigantesca, sem verba, sem nada? Então a gente tem que trabalhar com a criatividade, é a única coisa que a gente tinha. Não tinha muito o que fazer. E aí tinha o conteúdinho
como o TikTok na época ainda era algo novo, né? Então a gente, queira ou não, foi para um público mais jovem, mais as crianças ali e tudo mais. Mas como foi amadurecendo junto com a marca, a gente foi pra... Pode ir rodando aqui, ó. Desde o primeiro da esquerda. 2019, já faz 3 anos já. 3 anos, né? Faz bastante tempo. Ali o TikTok tava engatinhando aqui no Brasil ainda. E aí deu certo. A Guaraná foi a primeira marca a entrar com conteúdos exclusivos, né, proprietários de marca dentro do TikTok. E aí agora você olha o que mais tem lá em marca. Foi bem legal, foi bem desafiador, mas deu certo. E aí depois disso, a empresa viu que estava dando certo, né, e começou a contratar pequenos influencers, né, os micro-influencers, para criar esses conteúdos. Então a gente passava um briefing para eles e aí eles iam criando em cima. Lógico, a gente deixava aberto para eles criarem. Até para outras redes sociais também, né? Para outras redes sociais. Twitter. Do TikTok acabava saindo de lá, né? O TikTok tem uma força muito grande de exportar conteúdo dele. Você pulou um ali? Acho que era do... Eu pulei alguns, ó. Podcast? Não, vou botar um ainda. Isso aí. Isso aí também, a mesma coisa. Isso daí foi uma época, estava na UMASP também, e pintou um jogo de Havaianas, que era um lançamento que eles iam fazer com o Rubinho. E era uma coisa meio assim, o Rubinho, né? O que a gente sabe sobre o Rubinho, sabe? E o Rubinho geralmente é o segundo lugar sempre, né? Só que no briefing a gente não podia usar isso. Era uma coisa que estava ali restrita, falando, não pode falar do que o Rubinho chega atrasado nos lugares. E aí a campanha foi justamente o contrário. Alguém mandou lá no Twitter do Guaraná que o Rubinho tinha usado, que viram o Rubinho usando Havaianas. Aí a gente pegou isso, se apropriou disso. Falou, o Rubinho foi o primeiro a usar essa coleção de Havaianas. Pô, vamos ver, né? E aí as pessoas começaram a entrar na brincadeira e falar, não, mas eu usei antes, não sei o que, sei lá. Aí a gente pediu, abriu uma caixinha e a gente pediu para o público mandar situações em que você tinha feito antes que o Rubinho. E aí a gente foi lá e criou montagens para provar que o Rubinho tinha feito primeiro. Basicamente é isso, tá? Foi um pouco maior que isso, teve filme, teve um monte de coisa, mas foi basicamente isso. A gente virou a noite na agência, fazendo essas montagens, porque tinha que liberar pro dia seguinte. E aí foi isso que saiu. Acho que tem mais... Bem, acho que seria legal mostrar o videozinho da ação completa. Essa aqui? Isso. Se puder deixar a tela ali. Não, mas ele tá sem som. Já tem som. Que é meio que contando isso que eu acabei de contar, mas aí vocês vão entender um pouco melhor do que rolou. Tá sem som. Mas aí entraram, né, pô? Um monte de ator famoso, começou a brincar também e tudo mais. Pro próximo? Podemos ir pro próximo. Bom, o próximo. Acho que a ordem está errada, mas. Aqui, eu vou passar agora umas indicações para quem gosta de podcast e quem tem interesse em trabalhar com criação, seja de conteúdo, seja criação publicitária. Tem aí 3 indicações de podcast bem legais para quem está começando. E esse não tem ideia, de 2 amigas minhas. Elas começaram esse podcast na pandemia, porque elas estavam trancadas em casa, sem saber o que fazer. E aí elas tiveram essa ideia de fazer um podcast que chama Não Tem Ideia, que era justamente chamar o pessoal que trabalha com publicidade, com quem já está na área há bastante tempo. No começo foi mais voltado para a criação, mas depois acho que ampliou um pouco mais.
que era justamente para destravar, né? Pô, tô sem ideia do que fazer e tal, vamos conversar com quem tá fazendo para ver aonde a gente pode começar a criar e tudo mais. Isso é bem legal. Tem o Cagando Regra, que ele tem basicamente a mesma proposta, mas ele é um pouco mais para a parte técnica. Então a gente pega ali, geralmente a dupla que criou a campanha, e eles vão contar todos os causos que eles passaram para botar a campanha de pé. Porque não é simples assim, você vai, teve a ideia, vai para a rua. Então, dentro da agência, tem um monte de coisa que rola, que tem que brigar com o cliente, com atendimento. Meu, se a ideia é boa mesmo, a gente briga assim e vai até o final para botar de pé e ir para a rua. Então aí eles contam muita coisa premiada também que eles dissecam. É bem legal. E tem o outro que é o Na Salinha. Ele é de um diretor de criação, foi meu diretor de criação da UMAP, né? É o Daniel Oxenberg. É um fera aí da propaganda já há muitos anos e ele conversa com outros feras da propaganda. Tem todo mundo aí. Tem o Washington Oliveto, tem todos os caras e meninas muito fodas aí. E aí acho que por temporada. Teve a última temporada que ele abriu, saiu um pouco da propaganda, foi conhecer diretores de filme, apresentadores e tudo mais. É muito legal também, é super indico. Depois eu posso passar tudo aí pra vocês, os links. Podemos ir pro próximo, e aí a gente entra na parte das referências. Deixa eu ver se... Acho que esse aí pode ir pro próximo, esse aí vamos deixar pro... Esse? Não, o próximo grupo. Isso, referências. Quando entra um job e a gente não sabe por onde começar, o que você faz? Sente e chora? Também. Mas a gente vai procurar referências aonde a gente pode, né? Para ver o que já criaram, para tentar trazer um pouco mais de inspiração. Porque, infelizmente, na nossa profissão não tem essa de, pô, não estou criativo hoje, não vou trabalhar. A gente tem que tirar ali ideia de algum lugar. Então, é um exercício que a gente faz diário, né? Pra ter ideia, pra botar coisa na rua legal e tudo mais. Então, o principal ali, que é quase uma rede social, né? O Behance. Vocês devem conhecer já o Behance. É uma rede social para designer, qualquer tipo de criador no mundo usa o Behance. Então, acho que isso daí é a primeira coisa. Estou sem ideia, eu vou abrir o Behance para ver ali, nem que for para usar como Facebook para ver o que está rolando, uma coisa bonita ali, vai te dar um estalo, com certeza. E aí pode ir rolando aí, muita coisa legal, tem desde projeto gráfico, design gráfico, animação, 3D, fotógrafo. Então é uma fonte de referência inesgotável, muito legal, que está sempre atualizando. Vamos aqui em 3D. O próximo é Edge of the World. Já ouviram falar desse? Não. Esse aí é um site que compila basicamente tudo que está rolando de propaganda pelo mundo. Então, ele costuma pegar um pouco mais das que estão sendo premiadas, né? Então, a gente pode falar um pouco de premiação depois também. Eu não separei, mas eu acho que vale falar, porque rola muito no mundo da propaganda, né? As premiações. E aí ele compila todas as propagandas do mundo, não são todas, mas a grande maioria delas. E aí vira uma biblioteca inesgotável também de referência. Tudo que está rolando, você vai fazer uma campanha de calça jeans. Pô, não sei de onde começar, vamos ver o que já fizeram de calça jeans. E aí eu vou entrar aqui e vou pesquisar. Ele vai adequando para o público, né? Oi? Vai adequando para cada público-alvo de cada marca. Exato, e tem coisa do mundo inteiro, dá pra você ver o que fizeram na Índia, por exemplo. Pô, não sei como que é a propaganda da Índia, você vai lá e consegue ver isso. É bem legal. Esse daí é o GNG, que é um outro... acho que entrou numa aba de inscrição ali, mas pode clicar no ícone para ir na home ali, no ícone amarelinho. GNG é uma outra premiação que rola todo ano. E
Rola muita coisa legal ali também que você consegue ver, eles têm uma newsletter, que dá pra ver tudo que tá rolando, que já ganhou, quem tá se inscrevendo, dá pra pegar briefing também. Pô, tô querendo treinar em casa, não tenho ideia do que fazer, que produto seguir. Você pode entrar aí e pegar uns briefings livres que tem, que rola de premiação mesmo, pra valer, e fazer na esportiva ali pra ver o que sai. Bem legal isso. E aí a Archive, né? Losers Archive, que é uma revista também de propaganda que é mensal, eu acredito. Eu tenho um monte lá em casa que eu vou comprando. E também é uma fonte muito legal de referência que você pode pegar. Ela é muito boa tanto para referência visual quanto referência de redação. Porque saem os anúncios ali estáticos, então é uma coisa mais... Não quero dizer antiga, mas porque é tudo estático, é uma revista, né? Não tem os filmes legais que vão pra TV e tudo mais. Mas ajuda muito na hora de você criar um anúncio ou alguma coisa assim. É bem legal, bem legal. E aí vamos pro Dribble. O Dribble também ele é um site, ele é parecido com o Behance. Mas aí a gente consegue ter um pouco mais de noção ali de programação, ele tem muita coisa de UI, UX, design, né? Essas coisas de protótipo para site, aplicativo e tudo mais. Então é uma outra fonte de referência voltada para um outro nicho, né? Um pouco mais voltado para o design. Tem muita coisa de animação também. Bem legal. E aí uma dica, o Pinterest, né? Não vou nem falar do Pinterest que já todo mundo conhece, tenho certeza. Até minha mãe vê referência de costura lá pra... Mas aí tem de tudo aqui. Se você pesquisar vai ter. É bem legal. E aí a gente pode voltar para outra abinha, a verdinha ali. Que aqui é uma dica. Para quem usa o Google Chrome, tem essa extensão que chama Musli. Que você adiciona lá e aí a sua nova aba vai virar uma página de referência. Então, criou uma nova aba, ele já vai te jogar ali o que está rolando no dia. Assim. Saiu hoje, vai estar lá. É bem legal, eu uso isso muito mais do que todas as outras que eu falei aqui no dia a dia, assim, que eu trabalho mesmo. Acho que é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa que vocês querem saber? Curiosidade? Eu fiquei curioso sobre esse Musli, que eu não entendi muito bem como funciona. Cara, ele é uma extensão, você adiciona no Chrome, no Google Chrome lá, e aí cria uma nova aba, pra você ver. Aqui mesmo? Isso, cria uma nova aba, e aí é isso, ó. Ele vai te dar essa página inicial, que ele joga ali umas referências todas novas. Os 30 melhores portfólios, tem algumas campanhas, algumas coisas que estão rolando. Se você descer a página... Isso não tá aparecendo opção para descer, né? Vai com o page up e page down ali. Também não foi. Não foi? Não. Então vocês vão ter que instalar a extensão para fuçar lá depois. Mas explica aí pra ver. E aí ele te direciona para uma página que tem o artigo, né? Então ali é uma compilação já de tudo que está rolando, os 30 melhores portfólios, e aí todo dia tem coisa nova para ver, assim, para quem curtir fuçar, ver referências. Eu sou viciado nisso, então eu fico horas no dia vendo isso. É bem legal, eu trabalho no jogo. E aí é isso, gente. Tem alguma dúvida que vocês queiram tirar sobre... E quem tiver pergunta que é importante, tá? Pergunta meu, gente, aproveita. Por favor. Se não tiver pergunta, não sei. Pode falar um pouco da sua formação acadêmica, faculdade? Claro, vamos lá, verdade. Bota no começo do slide? Não, acho que pode ser, mas posso ir falando. Bom, eu fiz... Vou bem lá de trás, tá? Eu fiz ensino técnico em informática. E aí, cara, eu trabalhava com informática. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu repeti na escola e meu pai me pôs pra trabalhar. Então eu nunca gostei de estudar. Eu sempre odiava estudar, era muito ruim na escola e tudo mais. Mas meu pai trabalhava com informática. Eu falei, vamos ver, né, o que dá. E aí eu acabei fazendo um técnico em informática.
Aprendi lá meus HTML, CSS, não sei o quê. Achei que era legal, mas não era pra mim. Não curtia. Até que eu trabalhei 2 anos como jovem aprendiz no Citibank. E aí eu trabalhava nessa área de programação, programava umas coisas muito rudimentares, banco trabalha com linguagem muito COBOL, um negócio que ninguém conhece. E aí eu odiava trabalhar lá. Aí eu fiquei 2 anos, deu meu contrato, saí fora. Falei, agora eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer administração. E aí eu fui, me matriculei na Metodista, administração, com ênfase em comércio exterior. E lá vai eu fazer um ano de administração. Bom, eu fiz mais bar do que a faculdade em si. Então eu falo que eu me formei em Supra, que é o bar que tem lá na Metodista. E aí deu um ano também, tranquei. Quando entrou a aula de contabilidade, eu lembro como se fosse ontem, né? Assim, a sala é igual essa aqui. O professor chegou, não, hoje a gente vai aprender contabilidade. Eu falei, pô, falou gente. Fui lá na hora, tranquei na matrícula e fui pro bar. E aí foi isso. Eu falei, pô, não nasci pra fazer bosta nenhuma. O que eu tô fazendo na minha vida? Fiquei um ano parado, tentei concurso, tentei um monte de coisa. Até que um carnaval, lembro até hoje, eu tava com um amigo meu no carnaval. Ele falou, pô, eu vou me matricular na faculdade. Eu falei, pô, faz tempo que eu não ouço aí, me conta mais, né? Não, eu vou fazer marketing e tal, achei legal. Eu falei, eu vou com você, vamos lá, não tô fazendo nada, eu vou me matricular também. Só que eu vou fazer publicidade. E aí eu fui lá com ele, me matriculei, comecei a fazer publicidade. E no meu curso, eu não sei como que funciona aqui direito, mas o meu primeiro semestre era tudo meio misturado. Jornalismo, design, audiovisual, publicidade, era tudo uma sala só. Aqui deve ser assim também, né? Publicidade e jornalismo. Publicidade e jornalismo, legal. E aí eu fui fazer isso na FAM, na Faculdade das Américas, lá na Augusta. E aí fiz 2 semestres de publicidade, arrumei um estágio. E aí esse estágio que eu arrumei foi no Damásio Educacional, foi o meu primeiro trampo nessa área. E ele era voltado para a criação. Então eu fazia muito trampo gráfico, muita postzinho de redes sociais, fazia folhetinho dos cursos e tudo mais, não sei o quê. Pô, gostei. O que eu fiz? Vou trancar a faculdade de novo e vou fazer design gráfico, porque é o que eu quero, é o que eu gosto de fazer. E aí eu fiz isso. Não dava para estudar na FAM, porque era na Augusta, e pô, não sei, vocês já devem ter ido para Augusta, tem um monte de balada legal, tem um monte de boteco legal, e não dava para ir para aula ali. E eu tenho esse problema, eu gosto mais do bar do que da aula, então aí eu falei, pô, vou ter que ir para um curso mais isolado, numa faculdade que não tenha nada em volta, que aí eu vou conseguir me concentrar e vai dar certo, né? Aí eu fiz isso, eu fui fazer FMU. Aí eu peguei uma unidade que era lá na Santa Cruz, não tinha nada em volta, tinha que andar pra caralho pra chegar, isso era triste. Mas não tinha nada em volta, não dava pra matar a aula porque não tinha o que fazer. E aí eu fui lá e fiz 2 anos de design gráfico, me formei, e aí aqui estou. Depois disso, depois de formado, eu já estava trabalhando e tal, aí eu entrei na minha primeira agência. Falei, é o que eu quero mesmo, é uma correria lascada a vida de agência, gente. Não sei o que vocês estão fazendo nesse curso, na verdade. Mas eu tô, sei lá, uns 4 dias virado já, no meio de uma concorrência, mas eu gosto do que eu faço. É isso. E aí depois disso tudo, eu fui fazer Cuca, que é uma escola de criatividade. Tipo, tem a Miami School, a Cuca e a Red Hook, que são as 3 principais escolas voltadas mais para a criatividade, para as ideias e tal. Você sai de lá com um puta portfólio legal, para quem está na criação aí. E aí foi basicamente isso. E aí aqui estou hoje. Muito obrigada. Como que chega o job para vocês? Eu imagino que não seja vocês que tenham a reunião inicial com o cliente. Então, como que passa? Tipo, passa por atendimento, planejamento e tudo mais, até chegar em vocês, aí tipo, chega tudo filtrado, como que é o processo? Vamos lá, vamos falar disso. Boa pergunta, viu? Vai muito depender de agência para agência. Já trabalhei em agência desde o
que tinha 3 funcionários até que tinha 500. E aí, assim, geralmente quem faz essa primeira reunião de briefing é o atendimento. Ele vai ter essa reunião com o cliente, vai fazer todas as perguntas para o cliente, das necessidades, o que tem, o que não tem. Ele vai compilar tudo isso e vai passar para o planejamento. O planejamento vai olhar isso e vai pensar em alguma estratégia criativa para isso. E muitas vezes a criação já entra nesse processo também, para já pensar na estratégia também e tudo mais, mas quando não, a gente é a terceira etapa, vem para a criação, e aí sim a gente brisa nas ideias, vê o que dá para fazer, o que não dá, e aí fica um ping-pong depois, vai para atendimento, vai para não sei o que, vai para mídia, e no final vai para a rua. Mas é basicamente isso, atendimento, planejamento, criação, mídia, e aí depois o céu é limite. É que eu perguntei porque na faculdade é meio uma névoa, assim, de Sim. quais áreas da publicidade você pode trabalhar. Sim. Aí a gente acaba achando que é só na parte de criação e tudo mais, e é muito mais do que isso, né? Aí eu só queria saber quais as etapas, pra saber também. Não, total. Até hoje eu fico meio perdido, viu? Então isso daí é um sentimento que vai percorrer sua vida inteira. Mas quando eu estava na faculdade eu também tinha essa dificuldade, eu não sabia direito o que dava para fazer, o que não dava. Tanto que eu só fui descobrir da criação quando eu arrumei o estágio. E aí depois fui ver atendimento e tudo mais. Mas tem área da publicidade que eu não sei o que faz até hoje. Os programas que você usa, você tem alguma preferência? Você tem alguma leque de programas que você gosta de usar? Cara, basicamente pacote Adobe. Vamos lá, Photoshop para fazer edição de imagem. Eu gosto muito do Photoshop para fazer os layouts. Trabalhando sempre em conjunto com o Illustrator, que aí a gente faz os vetores. Então, vou fazer um logotipo, alguma coisa nessa pegada, eu vou para o Illustrator. Aí tem o Premiere, que eu uso para edição de vídeo. E o After Effects, que é para animação mesmo. Então, no processo de animação, eu vou para o Photoshop, crio todas as cartelas lá, trabalhando em conjunto com o Illustrator, se tiver vetor, não sei o que, eu jogo o vetor para o Photoshop, concentro tudo no Photoshop e vai para o After, aí lá eu consigo animar tudo os elementos soltinhos. E aí... Pode falar. Só mais uma pergunta para dar tempo da atividade. Beleza. Beleza? Eu vi que mais alguém por ali tinha... De que forma você usa a psicologia das cores nas suas criações? Psicologia das cores, muito boa pergunta. Esse livro é muito bom, para quem não leu ainda, é muito legal ler. Ele é meio controverso, tá? Porque atualmente assim, eu conheço um pessoal que estuda neurociência e tudo mais, e aí eu tenho essa curiosidade e fui perguntar se realmente fazia sentido isso, né? E aí, tipo, tem um fundo de verdade, mas nem tudo é tão técnico dessa forma. Então vai mais no feeling, assim. No dia a dia, o que a gente tem como verdade? Cores vermelhas e cores mais quentes, né? Elas geram uma impulsão maior, uma indulgência maior. Então, você pode ver McDonald's,